Você abre a conta, recebe um cartão sem anuidade e não paga tarifa mensal para usar o aplicativo. Mesmo assim, por trás dessa experiência aparentemente gratuita, o Nubank construiu uma máquina financeira capaz de gerar bilhões em receita. Então surge a pergunta óbvia: se você não entrega dinheiro diretamente, de onde vem todo esse lucro? A resposta está espalhada entre compras, crédito, depósitos, empréstimos, comissões e uma escala digital que reduz brutalmente os custos operacionais. Em outras palavras, gratuito para entrar não significa gratuito para todo o sistema que funciona ao seu redor. Algumas receitas aparecem quando você compra, outras quando parcela uma fatura, guarda dinheiro ou contrata um produto adicional dentro do aplicativo. E, até o cliente que sempre paga tudo em dia, continua sendo valioso para a empresa. Cada movimento cria pequenas oportunidades de receita, repetidas milhões de vezes dentro de uma base gigantesca, ativa e conectada todos os dias. Hoje, vamos desmontar essa engrenagem paca por paca, sem propaganda e sem imaginar que exista dinheiro mágico no final. Você entenderá por que a ausência de tarifa é verdadeira, mas nunca contou a história completa do negócio. Durante décadas, bancos cobraram pacotes mensais, anuidades e tarifas por serviços que pareciam inevitáveis ao consumidor comum. Nubank virou essa lógica, removeu cobranças visíveis, simplificou o cadastro e transformou o celular na principal porta do relacionamento financeiro. Isso reduz a barreira para conquistar clientes, especialmente pessoas cansadas de burocracia, filas e contratos difíceis. Mas o cartão gratuito não é o produto final. Ele funciona como convite para uma relação muito maior e mais longa. Quanto mais o cliente usa a conta, mais chances existem de oferecer crédito, investimentos, seguros e serviços. Em março de 2026, o grupo já atendia mais de 135 milhões de clientes espalhados pelo Brasil, México e Colômbia. Aproximadamente 83% dessa base estava ativa mensalmente, movimentando dinheiro, pagando contas ou utilizando algum produto. E a receita média mensal por cliente ativo chegou perto de $16, segundo os resultados divulgados pela própria companhia. Um valor pequeno por pessoa parece modesto, mas muda completamente quando é multiplicado por dezenas de milhões. A primeira vantagem do Nubank, portanto, não é cobrar muito de poucos, é monetizar pouco, frequentemente em uma escala extraordinária. Quando você paga uma compra no crédito, o Nubank pode ganhar dinheiro mesmo sem cobrar anuidade. O lojista paga uma taxa pelo processamento, normalmente embutida no preço final e dividida entre diferentes participantes invisíveis do sistema financeiro. Uma parte remunera a adquirente, outra chega à bandeira, e outra pode ficar com o banco emissor do cartão, como emissor do roxinho. Nubank Receive! Receitas ligadas às transações realizadas por seus clientes em lojas físicas e digitais. Nos demonstrativos recentes, receitas com cartões de crédito e Prepago Somiram, cerca de $486 milhões. Isso não significa que o Nubank ficou com toda a taxa cobrada do lojista, porque vários agentes participam da operação. Cada compra aprovada produz pequena receita para o emissor, mesmo quando a fatura é paga integralmente. Por isso, clientes organizados que nunca entram no rotativo continuam gerando valor através do volume constante de pagamentos realizados com o cartão. Uma compra isolada rende pouco, mas bilhões de transações criam uma corrente constante de pequenas entradas. Essa é a primeira resposta ao mistério. Você pode não pagar tarifa. Enquanto o comércio ajuda a financiar o serviço, o motor mais poderoso aparece quando o cliente não paga a fatura completa na data de vencimento. O saldo restante pode entrar no crédito rotativo ou ser refinanciado em parcelas, com juros definidos conforme o perfil de risco na tabela pública do Nubank. Essas taxas podem chegar a níveis muito altos por mês. Aqui que uma dívida aparentemente pequena pode crescer rapidamente, especialmente quando novos gastos continuam chegando e se acumulando na fatura seguinte. No primeiro trimestre de 2026, a receita de juros do cartão ultrapassou $1,5 bilhão. Além dos juros, atrasos podem gerar multa, mora e outras cobranças previstas no contrato, aumentando ainda mais o valor final devido. Porém, essa receita não é dinheiro fácil. Parte dos clientes atrasa de verdade e talvez nunca pague tudo. Por isso,
o banco precisa reservar bilhões para perdas esperadas, usando modelos que estimam inadimplência antes mesmo do prejuízo acontecer. Nubank tenta cobrar juros suficientes para cobrir funding, operação, fraude, inadimplência e ainda preservar uma margem para o cliente. A lição é direta. O cartão sem anuidade pode ficar extremamente caro quando a fatura deixa de ser paga, depois de observar a renda, pagamentos e comportamento financeiro. O Nubank também oferece empréstimos diretamente pelo aplicativo. Existem modalidades sem garantia e produtos garantidos, com taxas, limites e prazos ajustados para diferentes perfis. Objetivos e históricos financeiros. O dinheiro emprestado volta em parcelas, trazendo juros que remuneram o capital e o risco assumido no primeiro trimestre de 2026. Os juros de empréstimos renderam aproximadamente 1,6 bilhão de dólares para todo o grupo financeiro. Carteira total de crédito alcançava cerca de 37 bilhões de dólares, incluindo cartões e empréstimos. Quanto melhor o banco estima quem pagará, mais crédito consegue liberar sem transformar crescimento acelerado em prejuízo futuro para toda a operação. Por isso que dados de uso são estratégicos. Eles ajudam a calcular risco, preço e limite. Isso não significa simplesmente vender seus dados, mas utilizar informações internas para tomar decisões financeiras mais precisas, rápidas e personalizadas para cada perfil. Se o modelo erra, a inadimplência sobe. Se recusa clientes demais, o banco perde receita e espaço no mercado. O negócio depende desse equilíbrio delicado, emprestar bastante, cobrar preço competitivo e recuperar o dinheiro mantendo as perdas sob controle. Outra peça importante está no dinheiro que milhões de clientes deixam dentro da conta e das caixinhas. Parte desses recursos segue regras específicas, sendo aplicada em títulos públicos ou mantida no Banco Central para proteger liquidez e segurança. Já depósitos estruturados como RDB podem servir como fonte de financiamento para operações de cartão e empréstimos. O Nubank remunera muitos desses saldos perto do CDI, mas busca ganhar mais ao emprestar ou investir os recursos com disciplina. Diferença entre o rendimento dos ativos e o custo pago pelos depósitos forma parte da margem financeira. Em março de 2026, os depósitos totais do grupo alcançavam aproximadamente 42,4 bilhões de dólares em seus 3 principais mercados. O custo médio desses depósitos ficou abaixo da taxa interbancária, criando uma fonte de recursos relativamente eficiente. Isso ajuda a entender por que uma conta gratuita, simples e remunerada ainda pode fortalecer bastante o resultado financeiro do banco. Seu dinheiro não fica parado numa gaveta digital. Ele integra uma estrutura regulada de liquidez, investimento e financiamento. Mas é importante separar as categorias, porque nem todo saldo pode ser utilizado livremente, investido ou emprestado exatamente da mesma maneira. Quando o cliente confia no aplicativo, o Nubank pode vender muito mais do que conta e cartão. Dentro da plataforma, aparecem seguros, investimentos, câmbio, produtos empresariais, serviços de pagamento e diferentes pacotes de benefícios para perfis variados de clientes. Alguns produtos geram juros, outros produzem comissões pagas por parceiros ou receitas cobradas diretamente do cliente. No primeiro trimestre de 2026, comissões de seguros e outras tarifas somaram dezenas de milhões de dólares dentro do resultado total. Nubank mais oferece benefícios, cashback e serviços adicionais dentro de um pacote com regras próprias de cobrança. O Ultravioleta também possui mensalidade, embora alguns clientes recebam isenção conforme condições comerciais, gastos e nível de relacionamento mantido com o banco. Existem ainda receitas com recargas, pagamentos, marketplace, distribuição de investimentos e outros serviços financeiros conectados ao aplicativo. Cada novo produto aumenta a receita potencial sem exigir a conquista cara e demorada de um cliente. Completamente novo para a plataforma. Essa estratégia é chamada de cross-sell. Usar uma relação já existente para oferecer soluções complementares. Quanto mais central o Nubank se torna na vida financeira, maior a chance de capturar várias receitas da mesma pessoa. Essas fontes só funcionam tão bem porque o Nubank foi construído como uma plataforma digital desde o início, sem uma rede tradicional de agências. A empresa atende milhões usando aplicativo, automação, nuvem e equipes centralizadas em poucos centros operacionais.
Isso não elimina custos, mas permite que cada novo cliente seja atendido por uma estrutura proporcionalmente menor. No primeiro trimestre de 2026, o índice de eficiência caiu para 17,6%. Segundo a apresentação oficial divulgada pela empresa aos investidores, em termos simples, a operação consome uma parcela relativamente pequena da receita para manter a máquina funcionando. Quando a receita por cliente cresce mais rápido que o custo de atendimento, a escala transforma pequenos ganhos em lucros enormes. O mesmo aplicativo distribui cartão, empréstimo, seguro, investimento e suporte sem construir uma agência para cada bairro. Modelos de inteligência artificial também ajudam a decidir crédito, detectar fraude e automatizar diversas etapas do atendimento e da análise financeira, mas tecnologia não é mágica. Servidores, profissionais, segurança, marketing, regulação e suporte continuam custando muito dinheiro. A vantagem está em dividir esses custos. Entre mês e o 135 milhões de relações, reduzindo o peso médio por cliente. Ver bilhões entrando pode criar a impressão errada de que quase todo esse dinheiro vira lucro. Antes disso, o Nubank paga juros aos depositantes, processadores, bandeiras, funcionários, tecnologia, marketing, impostos e inúmeras despesas regulatórias em diferentes países. Também precisa reconhecer perdas esperadas quando parte das faturas e empréstimos provavelmente não será recuperada. No primeiro trimestre de 2026, essas provisões de crédito ultrapassaram 1,7 bilhão de dólares nas demonstrações contábeis publicadas pela companhia. As despesas financeiras passaram de 1,2 bilhão, refletindo principalmente o custo dos depósitos usados para sustentar a operação. Depois vieram atendimento, administração, marketing e outros gastos necessários para manter o crescimento. A segurança e a conformidade da operação, da receita contábil próxima de 5 bilhões de dólares. O lucro líquido terminou em cerca de 871 milhões. É uma margem forte, mas muito diferente da ideia simplista de que toda taxa ou juro recebido permanece intacto dentro da empresa. O verdadeiro desafio não é apenas gerar receita, é controlar risco e custos enquanto a carteira cresce rapidamente. Quando inadimplência, fraude ou funding pioram, a mesma alavanca que amplia lucros pode ampliar perdas com enorme velocidade dentro do balanço. Cliente que paga tudo em dia pode não entregar juros, mas suas compras geram receitas de cartão. O comerciante paga taxas ao ecossistema, geralmente incorporadas aos preços finais que todos os consumidores encontram nas lojas e nos aplicativos. Quem financia fatura ou contrata empréstimos paga juros. Assumindo uma parcela muito maior da monetização, assinantes e clientes premium podem pagar mensalidades, enquanto parceiros remuneram o banco por seguros, investimentos e outros produtos distribuídos dentro da plataforma. Os depósitos também ajudam a financiar ativos rentáveis, embora existam custos de remuneração e regras regulatórias. Assim, não existe um único pagador escondido. Existem várias fontes conectadas ao comportamento financeiro de milhões de pessoas todos os dias. O Nubank não precisa cobrar a mensalidade de todos, porque ganha em momentos diferentes e com produtos diferentes. Essa diversificação também reduz a dependência de uma única tarifa e torna o relacionamento mais resistente ao longo do tempo. Um cliente gratuito hoje pode gerar interchange, guardar, contratar seguro ou precisar de crédito amanhã. O que a empresa monetiza não é apenas uma conta, é a possibilidade de participar de toda a jornada financeira. A ausência de anuidade é real e pode representar uma economia importante para milhões de consumidores, mas ela funciona como porta aberta para um negócio sustentado por crédito, pagamentos, depósitos, comissões, assinaturas e uma enorme escala tecnológica. Usar o Nubank de graça é possível, principalmente quando você paga a fatura integralmente e evita produtos caros. Mesmo assim, suas compras e seu relacionamento continuam criando valor econômico recorrente para a plataforma, ainda que nenhum boleto mensal apareça. Isso não torna o modelo necessariamente ruim, apenas mostra que conveniência gratuita sempre possui uma engenharia financeira por trás antes de contratar crédito. Compare o CT, leia as taxas e calcule quanto o dinheiro custará até a última parcela. Revise também pacotes pagos, seguros e benefícios, porque pequenos valores recorrentes podem passar despercebidos durante muitos meses. O melhor cliente não é aquele que foge do banco,
Mas quem entende exatamente quando está pagando e por quê? Da próxima vez que ouvir, sem tarifa. Lembre, o preço pode ter desaparecido da entrada, não do sistema. E no próximo vídeo, veremos como o Pix consegue mover bilhões em segundos usando uma infraestrutura criada pelo Banco Central.